Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo pela sua TV e Rádio Novo Tempo. Muito obrigado mais uma vez porque você acompanha esse nosso programa de discussões aqui dos principais assuntos sempre da semana. Com a gente hoje, Célia Grace. Célia Grace é gerente de marketing aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Já foi diretora de rádio, já foi locutora, é uma comunicadora, né, Celinha? Verdade, né, Wagner? Eu estou super feliz de estar aqui, porque o Robson me convidou, mas estou feliz, viu? Suzaene, Leite. Seja bem-vinda, Celinha. Tempo, né? A Celinha tem uma intriga comigo do passado. A gente já apresentou programas juntos e tal. E embora não pareça, a gente é muito amigo. Então, de vez em quando, ela vai dar umas alfinetadas assim, ninguém vai entender muito bem o que está acontecendo. A Celinha também foi produtora do Vídeo de Saúde, na época que você apresentava junto com a Exatamente. Gouveia, né? Exatamente. Foi a Celinha que me trouxe para as telas da TV Novo Tempo. Olha. Pois é, você vê, né? E depois se arrependeu. Às vezes a gente faz umas coisas dessas, viu? Mas Deixa eu continuar aqui. André Leite também, todas as semanas Olá, com a gente. ouvintes no Redação e telespectadores da Novo Tempo. Suzaene Lima. Oi, Wagner. E Hélio Moura. Olá. Prontos aqui para a nossa discussão de hoje. E hoje a gente discute aqui no Redação Novo Tempo sobre a pesquisa que mostra que grande parte dos brasileiros não tem preferência por nenhum partido ou candidato político. A gente fala também sobre o aumento na emissão de vistos para os Estados Unidos e sobre a superpopulação carcerária. A gente conversa também aqui sobre uma pesquisa polêmica que disse que comer chocolate emagrece. Bem que eu gostaria que essa pesquisa fosse verdade, mas a gente vai descobrir que não é bem assim. Leite, a gente não está sozinho, o pessoal pode participar como sempre. O pessoal participa com a gente por meio das redes sociais. Você pode usar o Facebook, você pode usar o Twitter, você pode usar o Instagram. O Twitter, coitado, tá meio acabadinho hoje em dia, mas você pode usar também, pode falar com a gente. As nossas redes sociais, o Facebook é facebook.com/ntjornalismo e no Twitter e no Instagram, o Instagram é mais popularzinho aí, @ntjornalismo, e você pode também acessar o nosso site novotempo.com/jornalismo. Muito bem, então pode conversar com a gente está esperando sempre a sua participação. Primeiro tema de hoje aqui do Redação, uma pesquisa Datafolha apontou que 71% dos brasileiros não têm um partido político de preferência, segundo o Instituto. O percentual é o menor desde que essa pergunta começou a ser realizada nas pesquisas em 1989. Por isso, nós fomos até as ruas para saber se as pessoas possuem preferência por algum candidato. Olha só. Já tem um partido ou um candidato político? Não. Não tenho partido nem candidato. Não. Não. Ah, tá difícil, hein? Eu acho que a política tá meio atrapalhada, não dá para confiar não. Porque eu não gosto de política. Porque eu não confio em nenhum. Porque tá difícil de escolher, né, alguém realmente sério, né? Porque não acredito em nenhum deles. E tem muita gente criticando um partido só. Eu não vejo assim, eu sou professora há muito tempo. Então não é de agora, a gente sabe que não é de agora. A coisa está acontecendo, está rolando desde sempre. As pessoas sobem ao poder, esquecem do povo e só querem ver elas mesmas, né? Que eu vou estudando, né? Até o último momento que der, eu vou estudando. Muito bem. Primeira pergunta para vocês. Vocês acham que o brasileiro, ele é apolítico, ele é acandidato, apolítico ou apartidário? Ou vocês acham que não é simplesmente isso? O brasileiro é realmente contrapartidário, ele é contrapolítico? Eu acho que o primeiro ponto, acho que a gente precisa lembrar que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, eu acho que a gente não tem como falar do brasileiro como um todo. Eu acho que a gente consegue falar de algumas parcelas da população. Você vê que tem gente que é engajada politicamente, gente que discute política, gente que sabe em quem vai votar, em quem votou nas últimas eleições para poder cobrar. Você tem essa parcela da população que eu poderia dizer que é uma parcela da população consciente politicamente falando. Sinceramente, eu não tenho dados, mas eu acho que é a menor parcela da população. Aí você tem uma outra parte da população que eu tenho a impressão que nos últimos tempos eu poderia chamar assim da galera do oba-oba. Então é o pessoal que aparentemente é engajado com política. É a galera que faz protesto nas redes sociais, que às vezes vai pra rua, mas faz mais carnaval do que um protesto mesmo. Então você tem esse outro lado. E tem outro pessoal que não tá nem aí, tá lá em casa, vai
não vai votar porque sabe que a multa para quem não vota, o que é? R$3 e pouquinho? R$3, 3 alguma coisa, depois paga lá e tal. Então, assim, ou que troca o seu voto por, sei lá, uma quantidade de tijolo, ou por a festa de 15 anos da filha, alguma coisa assim. Então, eu acho que se a gente fosse colocar dessa maneira, eu acho que boa parte dos brasileiros, a maior parte, talvez se encaixaria no que não está muito preocupado com isso e só vota porque é obrigado mesmo. Mas a pesquisa é do Datafolha e ouviu várias parcelas da sociedade, né? 71% não tem preferência alguma a qualquer partido ou candidato. Mas isso pode, eu acho que essa pesquisa pode se refletir dentro de cada um desses 3 grupos, eu acho. Você pode ter essa situação. Ah, entendi seu ponto de vista. Você acha que, independente de se a pessoa está ali, ela pode, nesse momento, não estar decidindo escolher por partido nenhum. Entendi. Eu acredito que a gente culturalmente não tem isso, talvez como modelos em outros países, de levantar a filosofia e a ideologia partidária e votar por essa razão, né? Eu acredito que a escolha, como o Leite disse, não tem nenhuma pesquisa, mas pelo que a gente consegue acompanhar no dia a dia, vai muito pela pessoa. Eu lembro em outro programa que a gente chegou a comentar mais ou menos sobre isso. Eu acho que parte primeiro pelos brasileiros que já não têm isso naturalmente e depois pelos próprios partidos que também, eu acho, tirando 1 ou 2 partidos, não levantam essa bandeira da ideologia. E muitas vezes essa mesma ideologia que de repente eles pregam, elas mudam temporariamente em função de um interesse ou outro, né? Na hora do candidato querer puxar votos e aquela coisa toda. E muitos partidos também às vezes se definem como esquerda, direita, e as opiniões são diversas, mesmo de pessoas dentro do partido. Uns definem que de repente vai para a esquerda, mas outros já concordam que eles são mais de direita. Então há uma confusão primeiro por parte dos partidos, né? Bom, eu não sei se é primeiro por parte dos partidos, depois consequentemente vem para os eleitores ou vice-versa. Mas o fato é que não é uma coisa cultural que a gente tem. E não é assim que a nossa sociedade funciona e nem durante as eleições funciona dessa maneira, né? Eu acho que a gente perde um pouco de oportunidade com o povo brasileiro de se posicionar em alguns momentos. Mas eu também sinto que, culturalmente, a gente é um povo muito amoroso. A gente, como cultura, como povo brasileiro, a gente não gosta muito do embate. A gente gosta mais de fazer aquele... Vamos todo mundo numa boa, né? Vamos fazer acontecer. Um pouco de festa. É um pouco eu acho que entra num esquema que, culturalmente, você não vê a gente se posicionando dessa maneira. Agressiva. Então, eu tenho a minha ideologia, não importa o que você pense, eu vou seguir em frente, eu vou passar por cima. O povo brasileiro, ele tem um negócio de envolvimento com o outro que eu acho que dá uma prejudicada, né? Essa ocasião é um negócio assim meio... Né? Eu tenho que escolher a minha posição e independente de qualquer um. Eu acho que é isso que também não acontece com a gente. Bom, só se for no campo da política, né? Porque a gente estava discutindo aí outro dia, até você vê isso rotineiramente quando se trata de futebol, aí você não vê essa amorosidade, muito pelo contrário, é muito comum você ver brigas de torcida, aquela coisa toda, a pessoa discute com a outra só porque torce para um time, eu torço para outro. Então, talvez essa amorosidade toda só se canalize no campo da política. Né, Hélio? Isso já dá para mostrar, porque você se apaixona pelo meu time, eu pelo teu, e daí dá um problema. Dá um problema. Mas na política, então, você diz que todo mundo quer ir junto. Mas essa pesquisa aí, ela reflete, talvez, é o que a Suzane estava dizendo, a crise que os partidos políticos vivem no Brasil. Porque, na verdade, você não tem um partido político... Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, a gente sempre fala dos Estados Unidos. Você vê ali os 2 principais partidos nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Então, a pessoa se define muito bem. Eu sou democrata. O que eles pensam é o que eu penso. O que os republicanos pensam é o que eu penso. No Brasil, então, eu vou citar algumas siglas aí. O PSC. O que o PSC pensa? O que o PCdoB pensa? O que o PSOL pensa? O PT, o PMDB? O PHS pensa? O PHS. Você não sabe direito, porque se você for olhar ali o estatuto do partido, os nossos 31, 32, 33 partidos, tá nessa casa aí. São tantos que eu já perdi as contas. E tem mais alguns aí em processo de fabricação. Então, você olha o estatuto de cada partido e você vê, mas qual que é a diferença entre esse? Você não vê uma diferença latente, palpável, visível,
realmente para você dizer, não, esse aqui é o partido que me representa. Você não tem isso nos partidos brasileiros. E isso é o que está refletido nessa pesquisa. Então, a pesquisa diz que os brasileiros, 71% dos brasileiros, não têm preferência por um partido ou por um candidato. Por quê? Como é que eu vou preferir um partido nesse bolo que são todos iguais? Que eu nem conheço. O que vai ser diferente para mim? Nem eles estão sabendo se diferenciar. Uma coisa que eu tô... Pode falar, Sônia. Só um desabafo aqui do deputado federal Vilmar Rocha, em um determinado momento. Ele disse assim, é uma hipocrisia querer cobrar uma ideologia do PSD. Ideologia é coisa de partido europeu. Ele falou isso. Ué, mas por que partido não precisa ter ideologia? Não, então, só um exemplo de uma pessoa, né, que já está lá e nem ele acredita em ideologia partidária, né? Então, imagina como que fica o eleitor nessa situação se nem o próprio deputado, que já está eleito, acredita numa ideologia partidária. Agora, essa pesquisa, ela mostra, né, você pega aqui, 71%, de acordo com essa pesquisa, dos brasileiros não tem um partido político de preferência. E também a quantidade de políticos, né, a pessoa de preferência também não é muito grande. Aí tem alguns nomes que surgem aqui, né? O primeiro é a presidente Dilma Rousseff, que tem 7% da preferência, depois o ex-presidente Lula, com 6%, depois a Marina Silva, em terceiro, com 5%, e o Aécio Neves, com 2%, de acordo com essa pesquisa aqui. Analisando, você para pensar, né? 71% dos brasileiros seria 7 de cada 10 dos eleitores, né, no caso, obviamente. E aí eu fico pensando assim, tem um lado positivo disso também, eu acho. Sabe por quê? Porque se a gente para pensar, acho que eu já falei isso em algum outro momento aqui do Redação Novo Tempo, a gente tem, em comparação com outros países que são países republicanos como o Brasil, a gente tem uma história de democracia eleitoral muito recente. A gente começou a ter isso a partir de 89. Tem países como os Estados Unidos que, né, votam há muito, muito tempo. Então, assim, qual que é o lado negativo desse tempo pequeno que a gente tem dessa democracia eleitoral? Durante muito tempo a gente sempre acreditou muito nos super-heróis, assim, né, nos salvadores da pátria. E isso a gente sabe que trouxe vários problemas para a gente ao longo da nossa história recente, com candidatos políticos. Perder um pouco dessa aura do super-herói ou de partidos, ou seja lá de quem for, que vai salvar a história com mãos de ferro ou vai fazer a diferença de uma vez por todas, eu acho que é um princípio desse amadurecimento, porque daí a gente começa a perceber que não é um partido ou uma pessoa que vai mudar tudo 100%. São várias pessoas que podem fazer a diferença. E aí que você começa a prestar um pouco mais atenção no vereador que você vota, no deputado que você escolhe, no senador que você elege. Por quê? Porque não é o presidente ou o governador ou o prefeito que vai fazer a diferença de tudo. É um grupo muito forte, principalmente no legislativo, que vai fazer a diferença. Então, acho que é um processo de amadurecimento do brasileiro também, essa sensação de, de descrença um pouco com partidos e com figuras eminentes, assim. A gente tem que ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a seguir a crescente população carcerária e a crise dos presídios brasileiros entram em pauta aqui no Redação Novo Tempo, não sai daí.